Olá, o Vida e Saúde está no ar, trazendo informações e dicas importantes sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. Confira agora alguns dos destaques do nosso programa. Brasil ultrapassa a marca de 2 milhões de casos de dengue em 2024. Ministério da Saúde alerta para aumento de notificações de doenças respiratórias no país. E ainda um bate-papo repleto de informações importantes sobre câncer de pele com a dermatologista Liliane Negreiros. Tudo isso agora no Vida e Saúde. O Brasil ultrapassou a marca de 2 milhões de casos de dengue em 2024. Segundo dados do Ministério da Saúde, que reúne casos prováveis e confirmados, o país registrou 2.010.896 casos nas primeiras 11 semanas deste ano. O número de mortes confirmadas passa de 680. Esse é o maior registro em toda a série histórica, que é feita desde o ano 2000. O recorde anterior da doença havia sido batido em 2015, quando foram contabilizados 1.688.688 casos, superados nesse ano. E os casos continuam a subir. Por isso a gente lembra aqui cuidados simples que podem impedir focos de proliferação do mosquito da dengue, como não acumular lixo no seu quintal, verificar se na sua casa existe recipiente com água parada. Essa é uma missão de todos nós. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, fez um alerta na última quarta-feira 20 para um aumento classificatório pela pasta como antecipado de casos de vírus respiratórios no país. A ministra lembrou que, em razão do cenário epidemiológico, a pasta antecipa a campanha nacional de vacinação contra a gripe, prevista para começar no próximo dia 25 de março. Ela lembrou que em algumas localidades, como no Distrito Federal, a imunização já começou e pediu que as pessoas que compõem o público-alvo definido procurem nos postos de saúde para receber aí a dose. Nós vamos para um rápido intervalo agora. Na volta a gente conversa com a dermatologista Liliane Negreiros para falar sobre doenças da pele e cuidados que podemos ter para evitar problemas futuros. Até já! A APAE nasceu para promover o respeito à diversidade e defender os direitos de quem é diferente, de quem pensa, age, sente e sonha de um jeito muito especial. Nossa história conta com pessoas determinadas a construir um mundo mais inclusivo, capaz de oferecer oportunidades para quem tem necessidades e talentos únicos. Um mundo para todo mundo, onde todos, sem exceção, possam ser indivíduos, cidadãos, profissionais e agentes da transformação, desconstruindo velhos conceitos e quebrando tabus. Só assim, teremos a chance de viver em uma sociedade mais consciente, mais justa e mais humana. A APAE acredita que esse mundo é possível e esse é o desafio que inspira o nosso movimento. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do Vida e Saúde. Agora para falar sobre um assunto que interessa a todo mundo, que é a saúde da pele. Como é que vai a saúde da sua pele? Como é que vai a sua saúde? Mulheres, né, que se importam muito com isso, homens também que precisam dar atenção para esse tema. Para falar sobre isso, está aqui comigo a dermatologista Liliane Negreiros. Liliane, bem-vinda ao Vida e Saúde. Obrigada pelo convite. Eu espero responder aos questionamentos e contribuir, né, no programa. Com certeza, não tenho nem dúvida disso. A gente já começa, Liliane, geralmente a gente conversa aqui com os profissionais da saúde, trazendo esclarecimentos sobre como é a profissão, como é que atende, né, que áreas de atuação. E eu queria que você explicasse para a gente em que o dermatologista pode ajudar, pode atender. Então, o médico dermatologista é uma especialidade, né, dentro da medicina, a dermatologia. A gente faz uma residência de mais 3 anos, forma os 6 anos como médico clínico e depois a gente faz mais uma residência de 3 anos para sair com o título de dermatologia.
dermatologista. Então, a gente atende as patologias envolvendo cabelo, pele e unhas, certo? De diversas idades. Então, a gente tem um dermatologista só para bebês. Existe a subespecialidade, dermatologia pediátrica, já seria uma subespecialidade. Mas a gente atende todas as faixas etárias e cuidando do maior órgão do nosso corpo, né, que é a pele, e também essas particularidades, né, cabelos e unhas, dos dois sexos e de todas as idades. Eliane, e quando é que a gente deve procurar o dermatologista? É quando aparece alguma manchinha na pele? É em alguma coisa que a gente percebe que está fora do lugar? Ou eu devo, periodicamente, pelo menos uma vez no ano, procurar esse profissional? Então, o dermatologista, por cuidar da pele e a pele ser um órgão exposto, então quando você nota alguma alteração já na sua pele, então você notou uma manchinha que você não tinha, seu cabelo começa a cair mais do que o normal, sua unha mudou de cor, está crescendo lentamente ou está mais frágil. Então, isso é a hora de procurar o especialista, né, para a gente melhor tratar e conduzir aquele caso. Então, por ser a pele um órgão de fácil acesso, o paciente mesmo ele já procura quando vê alguma manifestação diferente. E tem gente que resiste, assim, tem gente também que procura o profissional assim já quando, não, já passei várias coisas, tem aquela automedicação, né, não resolveu, às vezes até piora, né, que eu acho que é uma coisa que precisa realmente de observação sobre essa questão da automedicação. Quando é que realmente existe isso do paciente resistir, procurar nas últimas já? Isso, no Brasil a gente tem realmente uma cultura de automedicação, né? E a pele não está fora disso. Inclusive eu digo muito aos meus alunos, olha, ninguém tem medo, geralmente o pessoal tem medo de passar um colírio, às vezes tomar uma injeção, alguma coisa assim. Mas o brasileiro, para passar um creminho, ou então criar uma receita caseira, passar um pó de alguma coisa de café, ver na internet. Hoje com esses acessos a várias, vamos dizer, tanto a parte de blogueira, como também a parte mesmo você vê vários vídeos na internet ensinando a fazer alguma receita para uma determinada doença. E na pele não é diferente. A gente vê realmente que o brasileiro tem esse costume de se automedicar e não é salutar, né? Porque às vezes ao invés de você estar melhorando a doença, você está piorando ou retardando um diagnóstico importante, como o de câncer de pele. Quer dizer, você está lá com a feridinha, você começa a passar babosa, né? Que é muito comum aqui no Nordeste. Sim. Ou então lavar com alguma água dessas de cajueiro, alguma coisa desse tipo. E fica lá postergando um diagnóstico que você poderia ter dado um pouco mais cedo, ter tratado mais de uma forma inicial daquela doença. É comum encontrar no seu consultório essas pessoas que fizeram essa automedicação e já chegam para você num caso mais avançado de uma coisa que poderia ter sido evitada de forma simples? É. Muito como agora, principalmente com essa divulgação na internet dessas máscaras faciais, o famoso skincare, que hoje as crianças estão começando a usar muita coisa em casa, escondida às vezes até dos pais, né? Mas aí começa a usar um creminho, ou ver lá uma receita com uma clara de ovo, com pó de arroz, com café, e acaba às vezes chegando pra gente queimado, infelizmente, dá aquela substância que a pele não conseguiu, vamos dizer assim, sustentar a fisiologia dela, né? A normalidade dela, e aí acaba às vezes queimando. E aí a gente mora numa região muito quente, né? Do nosso país, região muito quente, aqui em Mossoró, até faz a brincadeira, né? Um sol para cada pessoa. E aí, né, assim, por ter essa região mais quente, a pessoa geralmente aqui também é próximo de praias, é pior essa questão das queimaduras, dessas coisas que são, essas receitas que são criadas caseiras? Com certeza, porque o que acontece? Existem algumas substâncias que quando você aplica em cima da pele, que o sol age ali naquela área, ela produz uma queimadura maior ainda. É como se o sol ele potencializasse a ação cáustica daquela determinada substância. Exemplo, você que tem contato com planta. Às vezes aquela seivinha da planta está ali, se não tiver luz, ela não vai causar nada ou uma mínima irritação. Se bate o sol, se for em uma área que realmente pegou o sol, causa uma doença, uma queimadura muito maior. E também chamar a atenção, né? Aqui, por a gente viver numa região com a radiação ultravioleta muito forte, o Nordeste, Mossoró não fica de fora disso daí, se você for pegar lá nos índices do exemplo clima-tempo, você vai ver que Mossoró é raio UV extremo em vários meses do ano. Não é só janeiro, não é só dezembro, que geralmente o país está exposto de uma forma geral. O Nordeste é como você diz, de um sol para cada habitante. Liliane, você falou sobre essa questão da exposição, né? Às vezes passa um produto, não é de dia,
e ok, não teve nada. Mas assim, por exemplo, a gente vê, né, culturalmente, muitas mulheres que vão naquelas casas de bronzeamento artificial e aí, né, o perigo é perigoso. Quando esse procedimento é seguro? Então, não existe bronzeamento seguro. Infelizmente, o bronze é uma reação da pele a dizer assim para vocês, gritando já, poxa, já peguei o sol que eu poderia pegar. Então, quando a pele queima, bronzeia, ela fica vermelha e vai passar, ou vai ficar, vamos dizer assim, a marquinha, né, marrom, ou vai ficar vermelha. Aí a gente tem aquela cultura, né, aqui do bronzeamento natural. Natural porque não usa câmeras de bronzeamento, aquelas que realmente a pessoa entra numa máquina e lá vai ser emitido a radiação. Aqui a gente realmente recebe a radiação natural, mas potencializada pelos cremes que passam. Isso, no começo, culturalmente, dá aquele bronze que o pessoal acha bonito, né? Culturalmente, é bonito, a pessoa está bronzeada, é de marquinha. Porém, no futuro, isso vai aumentar o risco de câncer de pele, principalmente se a pessoa for de pele clara, olhos claros, ou tiver algum antecedente na família de câncer de pele. O sol que você pega hoje, a gente geralmente comunica sempre para o paciente, o sol que você pega hoje é o sol que vai lhe adoecer amanhã. Certo? Então, até os 18 anos, só para você ter uma ideia, você já pegou toda a radiação que você poderia ter pego durante toda a sua vida. A partir dali, a pele já está sofrendo para fazer uma proteção maior das células dela para você não vir a ter o câncer de pele. Nós estamos conversando com Liliane Negreiros, ela que é dermatologista e puxou agora um assunto muito importante que a gente queria realmente tratar aqui no Vida e Saúde, Liliane, que é o câncer de pele, né? E essas exposições, elas podem potencializar, mas eu queria primeiro que você falasse pra gente o que é o câncer de pele, né? Como é que é adquirido? Então, o câncer de pele é o câncer mais comum, né, registrado pelo INCA, ele é muito frequente. Ele é causado, como todos os cânceres, por uma desordenação das células lá do órgão. Acontece algum fenômeno, que no caso do câncer de pele, principalmente, além da genética, o sol, vai lá e uma célula, que ela só ia ficar lá paradinha, ela começa a se multiplicar, que a gente chama a célula cancerígena, formando os tumores, né? Uma pinta que você não tinha, um carocinho que você não tinha, que começa a aparecer lá e crescer e danificar aquela área. Certo? Então, aqui no nosso meio é muito frequente, né? No Nordeste, como a gente já tinha chamado a atenção, é uma região que pega muito o sol. Então, hoje a gente considera o câncer de pele um câncer prevenível, porque a gente sabe que o sol é uma do que atinge diferentemente, por exemplo, de uma leucemia, que você ainda não sabe que tem a parte genética, mas você não sabe se realmente quem é que vai despertar ou não. E o câncer de pele, não. Você teve pele clara. Você tem uma exposição laboral, uma exposição do trabalho por muito tempo sob o sol. Provavelmente você vai, assim, você é grande candidato a ter um câncer de pele. Seria se você uma não protegeu. predisposição? Isso. Existe a predisposição genética e existe o fator ambiental, que seria o mais importante, o sol. E existem graus diferentes? Então, o câncer de pele é classificado em não melanoma, que são os de melhor prognóstico, que chama-se carcinoma espinocelular e basocelular. E o melanoma, que realmente este é de um prognóstico mais reservado, pode levar à morte em, às vezes, 6 meses, porque ele dá muita metástase rápida. E dependendo do que a gente também já falou, se é um paciente que estava retardando, não, estava com a pinta, ela cresceu, mas eu não estava ligando para ela. E é isso, quando chega lá, já está com a metástase, às vezes já está com metástase pulmonar, cerebral, e a gente, infelizmente, não tem o que mais fazer por aquele paciente. É um assunto muito sério, a gente vai dar uma pausa agora. Quando a gente voltar no terceiro bloco, a gente continua com essa conversa com a dermatologista Liliane Negreiros para falar sobre câncer de pele, saúde da pele. A gente vai para um rápido intervalo, voltamos já já. Eu acho que as pessoas não sabem o que dizem quando são contra a vacina. Não sabem o tamanho da dor das famílias que perderam quem amam para uma doença. Não sabem o tamanho da dor dos pais aflitos. Seus filhos hospitalizados. Será que é preciso assistir à volta dessa e outras doenças para acreditarem na vacina? Não, nós não queremos isso. Confiar na vacina tem que ser pelo caminho da vida. Vacinas salvam vidas.
Vacinas salvam vidas. Eu quero viver, por isso eu vacino. Eu quero ver o Brasil reconstruir a nossa vacinação. Porque o Brasil sempre foi referência em vacinação no mundo. Vamos nos unir ao Movimento Nacional pela Vacinação. Vamos vacinar, sim. Valorizar a nossa ciência e o nosso SUS, sim. Vamos bater com orgulho no peito e no braço. E dizer que vacinas salvam vidas. Vacina é vida. Vacina é para todos. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. Estamos de volta com o terceiro bloco do Vida e Saúde. Aqui comigo, nossa convidada de hoje, Liliane Negreiros, ela que é dermatologista. Estava agora há pouco falando sobre câncer de pele. Liliane, nós estávamos falando, né, agora há pouco sobre a questão que pode ser hereditário, não, né? Existem graus diferentes. Eu queria que você continuasse explicando para a gente essa questão de ser hereditário ou não. Então, como eu disse, ele é classificado, né, no melanoma e nos não melanomas. O melanoma geralmente tem um fator hereditário maior. Os outros, o que é que a gente chama atenção para o câncer de pele? Cor clara, cabelos e olhos claros. E paciente que já pegou muito sol são os candidatos mais frequentes a câncer de pele. E aqui é uma região de muitos agricultores, né? Que em Mossoró, na região, a gente tem muitos agricultores, pessoa que realmente ali está tendo contato com o sol todos os dias. Toda hora, sem a devida fotoproteção. E temos também aqui nessa região a questão das salinas, né? A gente tem que lembrar que aqui a gente tem uma costa, né, salineira, e o sol ali, além do sol, um sol para cada um, aqueles morrinhos de sal ali, eles também, eles potencializam os raios, porque tem o raio que você recebe diretamente do sol, do céu, e existe o raio que bate naquela superfície branca e reflete na pele, e então você recebe duplamente uma radiação. Então, aqui também a gente tem que se preocupar com o pessoal de Salina, né, também. No caso, Liliane, existe formas de prevenir o câncer de pele, né? Porque assim, você fala que tem essa questão hereditária, mas se eu já tenho essa consciência que alguém na minha família teve um caso de câncer de pele, ou que eu já sei que, por exemplo, o meu trabalho tem essa autoexposição, é possível prevenir? Como é que eu posso cuidar disso? Então, o câncer de pele, como eu já referi, ele é um câncer hoje considerável prevenível. Por quê? Porque a gente sabe que o principal fator, além da genética, seria o sol. Então, vamos combater o sol, né? Vamos usar de todas as medidas de fotoproteção. Que medidas são essas, né, Elaine? A gente pode usar o filtro solar, que é o mais que o pessoal conhece mesmo, né, que são aquelas loções que a gente aplica na superfície da pele. Existe no mercado inúmeras marcas, inúmeras apresentações. Você vê filtro solar em bastão, em loção, em creme, com diversos fatores de proteção, né, que a gente depois pode dar uma conversinha sobre isso aí. E existem os fotoprotetores que a gente chama físicos, que seriam as roupas adequadas. Hoje a gente está numa cultura de usar aquelas camisas, graças a Deus, né, aquelas camisas de fotoproteção, né, aquelas camisas hoje elas são bem difundidas. Boné com aba adequada, que cubra até mais do que o nariz, cubra a nuca também. Óculos escuro também é um tipo de fotoproteção. Barraca, você ir para uma coberta assim, adequada, e se ligar aos horários, que a gente sabe que os horários de 9 até 15 horas, existe uma concentração maior de raio. Não é que os outros horários estejam livres, viu, pessoal? Todos os horários, saiu o sol, você já deve estar protegido. Saiu a claridade, você já deve estar protegido. Porém, de 9 até as 15, 16 horas, a gente tem uma radiação ainda maior, que a gente vê com o raio UVB ali em cima também. Você falou agora há pouco sobre essa questão da diferença do tipo de protetor solar, né? E existem pessoas que até, será que realmente serve? O spray tem a mesma eficácia da loção? Então, isso aí vai depender muito da adaptação de cada paciente para o filtro, né? Exemplo, crianças, o stick, aquele que é tipo um batonzinho para passar, é muito melhor do que você colocar um spray ou colocar um creme no rosto de uma criança, né? O idoso, ele já se acostuma, se adapta melhor ao creme, porque já dá uma hidratada também na pele e tudo. A mulher, ela gosta de usar o protetor já associado a uma base. Então, a mulher já gosta de um filtro solar com base, que além de proteger do sol, já corrige a imperfeição. E por aí vai, vamos dizer assim, é do gosto de cada idade e sexo que a gente vai adequando. E como é que funciona essa questão de fator, né? Como eu descubro qual fator adequado para eu usar?
Então, o ideal é que a gente use um fator acima do 30. O ideal, né, seria isso daí. Por quê? Porque a partir do 30, até o 30, ele já protege 96% dos raios. FPS, que vem lá, né, na embalagem, ele quer dizer em relação à proteção UVB. Hoje em dia, vocês vão pegar os filtros que eles protegem também o UVA, que também é um raio do sol que também está originando câncer. E lá o identificado é o PPD, geralmente vem bem pequenininho esse PPD. O ideal é que o filtro solar ele tenha uma proteção UVA e UVB, certo? E que seja de características que a pessoa se adapte àquela cosmética e comece a usar todos os dias. Então, talvez um ideal para você não seja o mesmo para mim. Não, eu gosto com cor. Eu gosto sem cor. Mancha minha roupa, eu prefiro sem cor. Isso aí o paciente vai provando e vai, vamos dizer assim, se adaptando àquele dali. Agora, o 30 é que já protege a maioria vamos dizer assim, dos raios. E o que acontece também? O custo. Quanto mais filtro ali dentro daquela substância, quanto mais, vamos dizer, tecnologia, mais caro. Uhum. Então, não adianta às vezes você prescrever ou usar, compre esse filtro que é ótimo, protege de tudo. E depois ele vai comprar um mês, paciente, e não vai poder mais comprar mais nunca, porque até vencer o cartão, vamos dizer assim. Então, a gente tem que adequar, inclusive, o bolso, né, também. E com relação ao tempo, né, porque assim, crianças, por exemplo, vai para a piscina, vai para a praia, e ali, com que frequência que a gente tem que passar o protetor solar? Várias camadas, enquanto dura, tem isso? Tem sim. Existe uma regrinha, que a gente coloca a regrinha da colher de chá, para cada determinada área você aplicar uma quantidade de filtro solar. O importante aqui como eu disse, é a frequência. Se você mergulha ou se você transpira muito, você tem que reaplicar o filtro solar. Se você tiver associado, vamos dizer, a uma camisa de proteção, então você não vai precisar passar embaixo da camisa. Você veste a camisa e passa nas áreas que estão fora, né? Porque o protetor solar realmente, às vezes, nem todo mundo que gosta de passar. Então, para uma melhor, vamos dizer assim, encorajamento do paciente a usar toda a vida, a gente tem que aceitar a cosmética, adaptar uma cosmética que ele acha ideal e a frequência de reaplicação dependendo do dia a dia. Transpirou, ele já saiu. Mergulhou, ele já saiu. Inclusive, quando ele diz ali resistente à água no rótulo, ele quer dizer garante no máximo 15 minutos em mergulho. Passou daqueles 15 minutos, não existe mais proteção solar. Acho que é uma informação muito importante, que poucas pessoas, eu não sabia dessa informação. Importante, né? O quanto de frequência a gente precisa estar renovando aí o protetor solar. Por isso a gente falou em adaptação. A gente adequa, vamos dizer assim, a passagem no corpo todo. Então, tá com a camisa, só passa nas mãos. Mergulhou, reaplica. Coloca já mergulhei, não tem mais filtro solar, vai para uma barraca. Entendeu? A gente vai adaptando todos os fotoprotetores. E isso é um exercício, né? Nós estamos aqui conversando com Liliane Negreiros, ela que é dermatologista, está trazendo aqui informações muito importantes aí para o nosso dia a dia, para proteger a pele, para ter uma vida mais segura, mais saudável. E Liliane, sou mãe de primeira viagem, por exemplo, estou ali com meu bebezinho, preciso levar ao médico, tem aquela rotina de vacina, né, muito constante. Qual protetor utilizar, né? Porque eu acho que fica aquela insegurança. A gente vê propaganda, mas realmente qual utilizar? Como eu devo procurar essa orientação? Então, os fotoprotetores, né, que a gente chama protetores solar, eles só estão indicados a partir dos 6 meses de idade. Então, até 6 meses, a gente... Na verdade, nem deveria levar uma criança antes de 6 meses para o sol forte, porque a gente desidrata, né, aquela criança. A gente, a partir dos 6 meses, então a gente tem os filtros no começo, que a gente chama filtros físicos. Eles, vamos dizer, eles têm mais uma cobertura mais, vamos dizer, de cor, eles são mais cosmeticamente, eles não têm algumas substâncias alérgenas lá, né, porque é para bebê. Então, existe lá o filtro solar adequado para crianças acima de 6 meses. Então, a partir de 6 meses é que você deve usar o filtro solar. Antes, o risco de alergia é muito grande. Na verdade, nem se admite colocar uma criança numa exposição solar. O que você vai fazer é colocar a roupinha, né? Volta àquela história. A gente vai usar outro tipo de proteção. Boné, a roupinha mesmo, a camisetinha, o macaquinho, para não pegar sol. Se você vai fazer alguma atividade com aquela criança sob o sol. A partir dos 6 meses que a gente recomenda, e existem os específicos para bebês.
E aí a questão do grau, também aquela proteção 30, do fator 30? Geralmente eles têm uma proteção maior, chega a 50, 60, mas você já vê lá no rótulo, indicado para bebês. E existe realmente de diversas marcas. Perfeito. Liliane, eu queria que a gente falasse agora, né, sobre essa questão você falou agora há pouco sobre essa questão da hidratação. A importância da hidratação, que nesse processo, né, de cuidado com a pele, com relação também ao câncer de pele, é uma forma de prevenir? Então, em relação ao câncer de pele, hidratação não. Hidratação seria para prevenir outras patologias ou controlar outras patologias de pele. Por quê? Você imagina, Elaine, que uma pele hidratada, ela vai estar com toda a sua barreira íntegra e as substâncias, porque a gente entra em contato com diversas, nem imagina o que é que a gente entra em contato de partículas diferentes no ar, no chão, onde tem fungo, bactérias, substâncias alérgenas, os próprios mesmos cosméticos, então tá ali. A pele é um órgão que a gente chama responsivo. Apesar dele ter essa característica de proteção, ela consegue inflamar, ela consegue manifestar algumas coisas de órgãos internos também. A pele hidratada, o que acontece? Ela está protegida, ela está mais protegida como para esses agentes. Como? Ela é como se você tivesse com uma barreira, que um alérgeno, vamos lá, um mosquito vai picar. Se você está bem hidratada ali, ele vai causar um dano muito menor do que se você não tivesse nem um pouco hidratada. O idoso, que tem a pele já um pouco mais ressecada, ele está muito mais propenso às outras patologias, só pelo fato de estar coçando, do que uma pele hidratada de um bebê, de uma criança. Eu queria que a gente falasse agora, aproveitando, sobre higiene, né? A importância da higiene na pele aí nesse processo de cuidado. Que tipo de higiene, como deve ser essa higiene? Porque assim, teve a pandemia, né? E aí as pessoas ficaram mais alerta com relação, né, à limpeza das mãos, enfim, né, esse cuidado é importante e faz diferença no nosso dia a dia. Então, em relação à higiene, de uma forma geral, em todos os órgãos, deveria ressaltar a importância, né? Porque dependendo do ambiente que você trabalha, que você execute alguma atividade, você vai, vamos dizer, para um hospital. Você chega ali circulam diversos vírus, diversas bactérias durante o dia. Então, você tem que ter um cuidado maior, chegar em casa, lavar realmente o corpo todo, higienizar a roupa, separar. Na pandemia, todo mundo ficou expert, e os leigos também, né, nessa parte de higienização de roupa, de usar muitos desinfetantes, muito álcool. Ninguém tinha o costume de usar álcool, como a gente adquiriu na pandemia, para o risco, né, da Covid. Mas a gente tem que ter, o ideal é que a gente tenha um sabonete de pH próximo da pele. Os infantis são realmente os que se aproximam mais. A gente existe, não só pele, né? A gente tem também a lavagem dos cabelos, que dependendo se é oleoso, se não é, a frequência vai depender disso daí, se é um cabelo tratado ou não. As unhas também a gente tem que manter uma higiene, porque é por ali que você começa a coçar, entra uma bactéria, entra um fungo, alguma coisa. Se aquele órgão, aquela estrutura não estiver bem higienizada, não é? E com relação à pandemia, que você bem falou aí, o que é que aconteceu que a gente viu muito em consultório durante a pandemia? O excesso, porque a gente tem que ter o meio termo em tudo, inclusive na higiene. O excesso de lavagem de mãos, o excesso do uso do álcool, trouxe uma série de casos realmente para a gente de dermatite de contato das mãos. Era uma mão que não era acostumada a lavar tanto, você imagina que você tem uma proteção, uma hidratação natural daquela sua pele. Se você lava muito e passa muito álcool, você tira essa proteção. E como eu falei, né, a hidratação é importante porque ela combate muita coisa que ia passar e penetrar na pele. Se a pele estiver hidratada, ela está com uma camada de proteção. Se você retira pelo excesso de sabão ou do próprio álcool, você pode estar favorecendo o surgimento de alguma doença. Então, nem tanto, né, aquele é o bom senso. Na medida. Na medida. Nós conversamos agora com Liliane Negreiros, ela que é dermatologista. Liliane, a gente vai ter que chegar ao fim do vídeo de saúde. Ainda tinha tantas perguntas, tanto assunto, né? E a gente já deixa o convite para um próximo programa. Queria agradecer a sua participação aqui hoje. Que é isso, estou à disposição e se os ouvintes, os telespectadores oferecerem algum tema, né, para a gente aí até algum tema interessante para a gente trazer em outra oportunidade. Muito obrigada pela sua companhia. Gente, é isso, a gente chega ao fim dessa edição do Vídeo de Saúde. Você pode conferir esse programa no YouTube da TV Câmara, também todos os nossos outros programas que já foram produzidos. Você acompanha a nossa programação pelo canal 23.2 da TCM e também pelo canal 2 da Telecab. Obrigado pela sua companhia. Saúde para você. Tchau, tchau.